Quase todos, se não todos os recursos minerais estão presentes no nosso dia a dia. Alguns são usados na fabricação de automóveis, aviões, computadores, medicamentos. Outros são insumos fundamentais para garantir a construção de casas, edifícios e estradas. Mas se por um lado o processo de desenvolvimento industrial torna a nossa vida mais segura, duradoura e confortável, por outro, a atividade de mineração tem impacto significativo no meio ambiente. Ela pode provocar problemas reais, como o desmatamento, a degradação do solo, a contaminação da água, a perda da biodiversidade e até tirar a vida de trabalhadores e suas famílias. Só a busca por uma mineração responsável e sustentável, aliada à preservação ambiental, pode contribuir para fortalecer a soberania brasileira. E é esse o assunto da nossa conversa de hoje. Eu sou Gabriela Viana, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao 5º episódio da 2ª temporada do Conexões para Convergir, que está só começando. Este podcast é apresentado pelo Centro Soberania e Clima. E o que a gente está mostrando hoje é que a pressão que se faz sobre esses territórios para que eles abracem atividades predatórias, como é o caso da exploração do ouro, é justamente para justificar aquilo que se deixa de fazer, que é oportunizar situações novas de investimentos que permitam esses produtos da chamada bioeconomia terem condições de competir. A fala de Sérgio Leitão, diretor executivo do Instituto Escolhas, explica um pouco os interesses econômicos por trás da exploração mineral ilegal em terras indígenas e demais áreas de preservação ambiental no Brasil. A mineração é hoje um dos setores básicos da nossa economia. Ela representa cerca de 5% do PIB e gera mais de 2 milhões de empregos em todo o país. Mas é possível, de fato, encontrar soluções sustentáveis que permitam o abastecimento dos recursos minerais essenciais para o desenvolvimento econômico do país e, ao mesmo tempo, promover a conservação dos ecossistemas naturais e a melhoria da qualidade de vida das comunidades afetadas pela atividade mineradora? Como as novas tecnologias podem nos ajudar a mitigar os impactos causados pela atividade de mineração? Para nos ajudar a entender essas e outras questões que envolvem uma mineração mais justa e soberana, participam comigo desta conversa Silvia Cristina Alves França, que é diretora do Centro de Tecnologia Mineral, o CETEM. A Silvia é engenheira química com doutorado na área de sistemas particulados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Silvia, seja muito bem-vinda ao Conexões para Convergir. É um prazer enorme te receber. Olá, Gabriela. Olá, Júlio, meu parceiro de fala nesse momento, e a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui hoje, participando desse podcast para discutir esse tema que é tão importante e tão interessante para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Muito obrigada. O prazer é todo nosso de te receber aqui e, como muito bem a Silvia adiantou aqui pra gente, Júlio César Neri Ferreira, diretor de sustentabilidade do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM. O Júlio é engenheiro de Minas pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem mais de 40 anos de experiência nas áreas de meio ambiente, planejamento e operações em diversas mineradoras. Júlio, seja muito bem-vindo também aqui ao Conexões para Convergir. Obrigado, muito obrigado. Bom, e para começar aqui o nosso papo, a gente sabe que a atividade mineradora ela não ocorre e nem se organiza num mesmo formato. Assim como existem diferentes tipos de extração mineral, a organização dessa atividade é marcada pelo contraste entre as grandes empresas mineradoras e a mineração artesanal e em pequena escala. Diante desse cenário, com o pontapé aqui do nosso debate, eu trago o seguinte questionamento: quais os principais impactos socioambientais gerados pelos diferentes tipos de mineração, seja na questão da extração ou no mercado? Vocês podem nos dar alguns exemplos? Silvia, você poderia começar, por gentileza? Posso sim, Gabriela. Bom, eu queria só começar falando que o grande desafio da nossa instituição atuando na atividade de mineração é exatamente trabalhar na sustentabilidade da atividade mineral. Na verdade, o impacto ele existe porque é uma atividade humana e a mineração, como ela faz a extração de bens que estão no subsolo, esse impacto ele termina sendo bastante visível por conta da lavra, não é? E da necessidade de barragens de rejeito para dispor os rejeitos dessa atividade de mineração. Mas é muito importante a gente colocar que a atividade de mineração, os impactos da atividade, esses impactos podem ter uma relação direta com o tipo de processo adotado.
Então, você pode ter impactos que são provenientes de mineração que seja operada por grandes empresas ou por menores. Obviamente que as pequenas empresas elas têm menos acesso à tecnologia. Quanto mais acesso à tecnologia você tem nas operações unitárias envolvidas no seu processo de lavra e de beneficiamento, certamente menores são os riscos ambientais que esse processo irá gerar. Júlia, como é que você analisa esse ponto? Quais os principais impactos socioambientais que os diferentes tipos de mineração geram na sua visão? Esses impactos, socioambientais que a mineração traz para as comunidades onde ela atua, quanto menor for a comunidade, maior vai ser a dimensão do impacto naquela comunidade. Isso tudo hoje tem que ser previsto dentro dos estudos de impacto ambiental. O que vai acontecer durante a implantação do projeto, o que irá acontecer durante a operação daquele projeto, depois que aquilo se tornar uma mina, que pode ser uma fase rápida aí de uma década, de poucas décadas, até uma permanência mais longa. Nós temos hoje empresas que já operam na mesma região há mais de 180 anos, então pode ser um tempo bem longo. Começa na fase de projeto, onde você tem a construção da instalação de beneficiamento, das instalações industriais, onde esse impacto pode ser grande em função do número de pessoas envolvidas nessa operação. Nem sempre você vai conseguir contratar essas pessoas na própria região, porque são atividades muito especializadas. Tem que ser muito bem estudado para que o impacto ali naquela região seja minimizado, E isso pode ser feito através de estudos onde você vai fazer trabalhos de infraestrutura e tudo mais na própria região. Então, existem formas de compensar esses impactos. E esses impactos da mineração que vocês acabaram de comentar, eles afetam diretamente a qualidade de vida e a saúde de todos nós, especialmente das comunidades. Como que a gente garante o engajamento dos diversos atores locais, incluindo empresas, governo e sociedade civil, nesse desafio que é aproximar a mineração da preservação ambiental? Eu acho que isso aí, tem que começar por uma boa comunicação entre a empresa que está implantando o projeto e a população daquela comunidade. O impacto ele pode ser de duas formas. Ele pode ser negativo, quando é mal planejado, ou ele pode ser positivo, quando ele é bem planejado. O grande impacto que a gente procura com a mineração num local, ele é necessariamente positivo através da geração de emprego e renda naquela comunidade. Então, esse que tem que ser o nosso foco. Em termos ambientais, já existe uma legislação bastante rigorosa no Brasil, onde você tem que mitigar todos os impactos previstos no seu estudo ambiental para a implantação do projeto. Então, todas as empresas, como a Silvia disse muito bem, elas são obrigadas aí a investir nessa mitigação de impactos. Quanto menor a empresa, menos recurso ela tem, o que não significa necessariamente que ela vai fazer um mau trabalho, porque também a dimensão do recurso não será muito grande, será bem menor do que de um grande projeto. Então, existem formas e o trabalho da empresa ou do empreendedor tem que ser no sentido de transformar esses impactos sempre para o lado positivo, e evitar o impacto negativo nas comunidades. Silvia, e para você acha que é possível garantir o engajamento dos diversos atores locais nesse desafio que é aproximar a mineração da preservação ambiental? Gabriela, eu concordo com o Júlio na questão social, em que a empresa tem que se aproximar da comunidade quando o empreendimento vai ser instalado, para entender as suas expectativas e demandas com relação àquele empreendimento. Então, essa discussão ela é extremamente importante para a formação de políticas públicas antes da instalação do empreendimento, ou durante, e não tentar políticas corretivas após o empreendimento encerrar ou durante a operação do empreendimento. E uma forma assim, muito interessante que a empresa pode incentivar a questão social, atrair a comunidade para si, é também incentivando a capacitação das pessoas, para que elas atuem não apenas na atividade do empreendimento minerário, mas também na prestação de serviços para esse empreendimento. Isso é bastante importante.
E outro ponto também, que vai muito com relação à aceitação social da atividade, é a questão de que os municípios mineradores também têm que se planejar durante a atividade mineral para uma segunda atividade quando a mineração, quando aquele projeto se exaurir e não existe mais atividade de mineração. Então, é importante que tudo isso aconteça, né, para que, em termos sociais, os impactos sejam positivos, né, ou que os negativos sejam bem minimizados. Quando vocês falam das empresas, eu acho bem importante o ponto de vista de que elas proponham e executem todos os aprimoramentos quando a gente fala de gestão municipal, além do planejamento urbano e da infraestrutura, para promover esse desenvolvimento local cada vez mais sustentável. É preciso uma participação cada vez mais ativa nisso também, né, para que os outros atores consigam atuar. Concordo, Gabriela, mas o poder público ele também tem um papel muito importante. Muitas vezes a gente sobrecarrega a responsabilidade das empresas de mineração, mas o poder público tem um papel muito importante nisso. A atividade mineral, ela paga uma compensação financeira por exploração mineral às prefeituras, aos estados, ao Distrito Federal, justamente para que o poder público se organize para mitigar os impactos, né, que a atividade venha a promover. Então, o poder público tem que também estar engajado, não é só a mineração e a sociedade. A mineradora e a sociedade precisam estar sendo conduzidos por ações do poder público para chegar num consenso que seja produtivo para todos. Silvia, pela experiência de vocês, o financiamento de pesquisas e o desenvolvimento de novas tecnologias e processos mais sustentáveis de extração e processamento mineral são estratégias eficientes para serem adotadas pelas empresas mineradoras? Qual que é a responsabilidade do Estado brasileiro no desenvolvimento de ações tecnológicas sustentáveis para a mineração e como que isso se relaciona com questões de soberania nacional, na sua avaliação? Bom, como membro de um centro de pesquisa, né, justamente do Estado brasileiro, a gente tem muita parceria com as empresas para desenvolvimento de tecnologias, para melhoria de processo, melhoria de produtos, e isso é extremamente importante. Mas como eu já falei, Gabriela, a pequena empresa ela não tem acesso, os pequenos produtores, né, eles não têm acesso a tecnologias. Então, é aí onde deve entrar, né, o braço do Estado com um aporte tecnológico para essas empresas menores. Né? Uma das funções da nossa instituição é exatamente essa, é colaborar no desenvolvimento tecnológico para arranjos produtivos locais, para pequenos produtores minerais. Então, existe um certo compromisso do Estado brasileiro para que a atividade do pequeno minerador ela seja apoiada tecnologicamente por instituições do Estado, porque se elas têm o apoio tecnológico necessário, ainda que seja pequeno, já melhora bastante a forma de atuação e de operação dessas empresas, principalmente frente às questões ambientais. Perfeito, perfeito. Júlio, para você, qual é a responsabilidade do Estado no desenvolvimento de ações tecnológicas sustentáveis para a mineração e como que isso se relaciona com as questões da soberania nacional? Levando isso para uma questão de segurança nacional, eu acho que a gente tem que se preocupar muito com isso, porque nós precisamos passar de uma função aí de exportadores de commodities, né, e mesmo minerais, para termos a tecnologia aqui para fazer o processamento que é necessário para que a gente avance nas cadeias produtivas. Nós estamos num momento de transição extremamente significativo e importante, que é esse da entrada em cena das novas tecnologias e de uma transição energética necessária que a gente precisa, né, fazer. Para isso, nós vamos precisar de muitos minerais. Então, nessa busca desses novos minerais, é importante o apoio do Estado em desenvolvimento de pesquisa básica em centros como o CETEM, para que a gente possa desenvolver essas tecnologias. A gente tem, por exemplo, um grande exemplo que toda hora se fala muito, é a questão das terras raras. As terras raras são importantes, mas elas são assim usadas em pequenas quantidades para melhorar o desempenho do circuito eletrônico. Hoje, no Brasil, qual é o problema? A gente pode produzir terras raras, porque nós temos uma excelente reserva, né, assim, geológica, mas nós precisamos de desenvolver processos de concentração e de produção do elemento que é necessário para o uso no circuito eletrônico, né, de uma forma industrial, para avançar na cadeia produtiva. E hoje, nós não temos um custo competitivo para isso. Essa produção é dominada pela China.
Então, nós temos que ter pesquisas que nos levem a uma posição que nos permita competir em pé de igualdade com os outros países. Eu estou citando um exemplo da Serra Saras. Nós hoje somos muito bons na tecnologia do nióbio, mas nós podemos desenvolver também na tecnologia no vanádio e no níquel e em outros metais que são necessários para esse uso nessa transição energética que temos que fazer, né? E já que a gente está falando sobre o papel do Estado na promoção da sustentabilidade, eu quero chamar agora o nosso quadro semanal que dá voz às boas práticas nos campos da soberania e do clima em todo o território nacional. Nesse episódio, a gente vai apresentar o plano de redução de impactos da mineração sobre a biodiversidade, que deve ser implementado até o final de 2023. Conhecida como PRIM, a iniciativa do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, com o apoio do projeto Proespécies, surgiu com o objetivo de apoiar a gestão ambiental a fim de evitar a perda líquida de espécie e gerar cenários de compatibilização entre a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento de atividades socioeconômicas. O Daniel Reisses, que é coordenador de ações integradas para a conservação de espécies do ICMBio, contou pra gente em que pé está o programa. Vamos ouvir? Rádio Soberania e Clima. Nesse momento, a gente está fazendo o plano de redução de impactos da mineração sobre a biodiversidade. Esse PRIM, ele é de abrangência nacional e ele traz dois tipos de impactos, né? O crônico e o agudo. Né? O crônico seria naqueles lugares que são permitidas a mineração, né? A gente levou em consideração 22 substâncias mineráveis. E o agudo é para casos de rompimento de barragem ou algum acidente, onde seria o rejeito, tocaria para a gente saber como mitigar, qual é a sensibilidade de determinadas regiões, onde ir primeiro para tentar salvar essas coisas. Essa abrangência nacional envolve todas as bacias hidrográficas, microbacias hidrográficas, e os impactos crônicos, né, foram considerados 690 espécies da fauna, né, 1.205 da flora, 11 ambientes singulares. Entre esses ambientes singulares seriam cavernas com dimensões notáveis, bat caves, cavernas com endemismo, né? Os planos de redução de impacto sobre a biodiversidade, eles surgem depois da publicação das portarias 444 e 445, que são as portarias que trazem as espécies que são ameaçadas de extinção da fauna. E para fazer essa portaria, a gente teve que fazer a avaliação do risco de extinção de todas as espécies de interesse e conhecidas, né? Por exemplo, foram feitas mais de 12 mil avaliações quanto a essas espécies. Um exemplo, todos os vertebrados foram avaliados quanto a risco de extinção. E quando foi juntado esses dados para compilar o livro vermelho, né, que saiu em 2018, a gente conseguia ver por que essas espécies estão na lista de espécies ameaçadas, né? Ou seja, a gente conseguia ver quais as atividades e qual a quantidade dessas atividades incidem sobre essas espécies. Com isso, abriu-se um leque, né, para fazer um planejamento estratégico baseado na hierarquia de mitigação de impactos. A gente faz, então, a sensibilidade da biodiversidade num mapa, onde a gente tem áreas que vão de extremamente sensíveis a menos preocupantes e cruza essas informações com a exposição aos impactos da própria tipologia de empreendimento, né? Áreas que já são muito impactadas, com áreas que são pouco impactadas ainda, e aí vai um gradiente também de áreas extremamente impactadas a não impactadas. Com isso, a gente constrói um mapa de compatibilidade, né? Um mapa bivariado, onde eu tenho 4 resultados, né? Áreas de muito baixa compatibilidade com a atividade requerida, áreas de baixa compatibilidade, áreas de alta compatibilidade e áreas de muito alta compatibilidade, né? Sendo as áreas de muito baixa compatibilidade de alto custo ambiental, enquanto as outras 2 áreas seriam de baixo custo ambiental. E, para quem quiser conhecer mais os planos de redução de impacto, pode ir na página do ICMBio, né, onde a gente já tem 3 PRIMs publicados de infraestruturas viárias terrestres, de hidrelétricas na Amazônia e agora de petróleo e gás em ambiente marinho e costeiro. Bom, e como a gente acabou de ouvir, o André reforçou muito do que a gente já tinha conversado aqui no episódio, né, de que para conciliar mineração e preservação ambiental é fundamental adotar práticas responsáveis e sustentáveis. E aí eu quero aproveitar o gancho da fala dele para perguntar para vocês qual a importância da fiscalização e da regulação da atividade mineradora quando a gente fala da preservação da biodiversidade. Júlio, você pode começar dessa vez, por favor? Sim. Hoje nós já temos na nossa regulação alguns fatores. Por exemplo, a mineração é um setor obrigado a reparar o dano que ela provoca durante a sua operação. Isso na Constituição está escrito isso. Nós temos que recuperar as áreas degradadas. O segundo
ponto, né, que eu gostaria de citar é que você tem diversos tipos de compensação que são feitas para a implantação de um projeto, ou mesmo durante a execução do projeto. Então, toda a mina ela tem que destinar, né, uma área para compensação, no mínimo equivalente a 2 ou 3 vezes a área que ela impactou. E um trabalho desse tipo, igual o PRIM, ele pode ajudar na escolha dessas áreas para compensação, porque a mina em si você não tem como mudar de local, mas a área de compensação você pode escolher aonde ela vai ser feita. E aí você tendo um trabalho que indique isso hoje é feito por empresas especializadas, tentando encontrar áreas que têm uma fitofisionomia semelhante ao bioma que você está impactando, né? Isso já é feito hoje nesse sentido, mas tendo aí essas diretrizes de um órgão oficial como o ICMBio, uma tarefa desse tipo fica muito mais fácil, muito mais produtiva de fazer. Então, uma cavidade, por exemplo, de alta relevância, você tem que compensar, quando for fazer a eliminação dessa cavidade, você tem que compensar com pelo menos 2. Então, isso dá origem, às vezes, a comprar uma área que tem diversas cavidades. Se você já tem uma indicação de qual é a melhor zona para fazer isso, melhor. Então, eu entendo que é algo muito positivo que está sendo feito. Silvia, eu queria muito ouvir a sua visão também sobre essa questão. Primeiro, comentando sobre o PRIM, é bastante importante que esse plano de redução de impactos venha agora focar na atividade de mineração. Embora, quando a gente compare a atividade de mineração com a agricultura e as hidrelétricas, né, o impacto seja bem menor, mas é uma atividade que também impacta. E essa questão de usar o conhecimento das instituições que detêm, né, esse mapeamento de onde estão as espécies e onde seriam os melhores locais para elas serem preservadas, descontando, obviamente, o local onde é o empreendimento, porque é onde está o depósito, isso é bastante importante, como o Júlio colocou, porque ajudará na escolha dessas áreas para compensação, para ser uma escolha mais certeira e, obviamente, mais eficaz. E com relação à questão de o desenvolvimento do setor, ele está diretamente ligado à preservação ambiental, não é apenas isso. A gente tem que ver que a preservação ambiental ela é extremamente importante, mas se o Brasil quer continuar sendo um importante produtor mineral e quer se destacar, não na produção de commodities, mas na produção de materiais com maior valor agregado, principalmente para atender as questões da soberania nacional e as questões da transição energética, a gente precisa falar um pouco sobre a reindustrialização do país. Senão a gente não consegue verticalizar as cadeias produtivas minerais. Ainda falando sobre o crescimento da atividade mineral, tem a questão do garimpo ilegal, né? O combate desse tipo de atividade é essencial para a gente alcançar a mineração sustentável. Como a gente bem sabe, a prática causa danos irreparáveis aos ecossistemas e às comunidades locais. Como que a ilegalidade afeta o mercado de mineração na visão de vocês dois? Silvia, você pode começar, por favor? A questão da atividade de mineração ilegal é uma questão jurídica. Infelizmente, a gente desenvolve tecnologias e disponibiliza para que pequenos mineradores possam utilizar, mas a questão da ilegalidade perpassa questões tecnológicas, né? Ela é uma questão jurídica e tem que ser tratada dessa forma pelo Estado brasileiro. Obviamente que qualquer atividade ilegal, ela mancha quem a executa de forma legal. Então, a atividade ilegal, ela é ruim porque você deixa de gerar empregos da forma correta, de recolher impostos e de controlar melhor as questões sociais e ambientais. Porque se ela é irregular, ela não tem como ser monitorada da forma como deveria. Então, isso realmente é prejudicial à atividade de mineração, mas a irregularidade ela prejudica qualquer outro setor de atividade, na verdade. Júlia, como que é para você essa questão do garimpo ilegal? Eu vou aproveitar também para já te perguntar qual é, na sua visão, a responsabilidade das empresas mineradoras quando a gente fala de garimpo ilegal. No garimpo do ouro, por exemplo, há alguns desafios que são relacionados à rastreabilidade que ainda precisam ser superados, né? Olha, eu acho que, nesse caso, a empresa constituída, né, ela é mais uma das vítimas do garimpo ilegal. Seja na questão da reputação, né, ou da questão até mesmo da invasão diária, de invasões em termos de terrenos das minerações legalizadas, que se tira o minério e deixa para trás o dano ambiental. O garimpo ilegal ele tem que ser visto não só como um dano ambiental, é um dano social
gigante. Ele faz um dano ambiental, ele não recupera esse dano, ele não respeita direito trabalhista, as pessoas que estão lá não têm direitos trabalhistas, não têm segurança no trabalho e gera diversos tipos de consequências indesejáveis para a população. Então, o IBRAM tem se envolvido aí já há algum tempo em um trabalho muito forte de combate à ilegalidade, visando principalmente a questão do ouro, que nós estamos num trabalho enorme aí para combater as ilicitudes na cadeia do ouro e já conseguiu-se vitórias importantes no Brasil nisso. Por exemplo, a eliminação da lei da boa-fé, né, a própria implantação de uma nota fiscal eletrônica que permite aí o rastreamento das operações, né, não do minério, mas das operações de compra e venda do minério. A portaria da Agência Nacional de Mineração que obrigou ao registro por 10 anos pelo menos, né, manter em registro pelo menos por 10 anos, a primeira compra e venda do ouro, né, então essas coisas todas vêm no sentido de combater uma ilegalidade, que a gente acha muito necessário por ser uma atividade que provoca todo o tipo de impacto negativo nas comunidades locais. O caso dos Yanomamis é emblemático, né, tá aí para todo mundo ver, e é algo que tem que ser combatido com vigor pelo Estado. Não é, a mineradora ela é mais uma vítima desse tipo de operação. A política pró-minerais estratégicos de responsabilidade do Ministério de Minas e Energia tem como finalidade garantir o suprimento interno de bens minerais dos quais o país ainda é dependente de importação e permitir que o Brasil consolide o status de grande produtor e exportador em determinadas cadeias minerais com forte crescimento de demanda. Tendo isso em mente, como que as agendas de soberania e de clima convergem quando a gente trata da produção nacional de minerais estratégicos? Gabriela, nesse caso, eu acho que no Brasil a gente tem um fator positivo que é a nossa base de geração de energia, né? A nossa matriz energética ela é bastante positiva no sentido aí das energias renováveis, né? Pela energia hidroelétrica, pela implantação de eólicas e solares, que no Brasil também está bastante avançada. O domínio dessa cadeia de produção, como tanto eu quanto o Silvio já comentamos aqui, ele é fundamental para o Brasil, para que a gente não fique de novo com um exportador somente da commodity. A gente precisa avançar nisso para que a gente possa produzir aqui as baterias, para que a gente possa produzir aqui as células necessárias para os painéis solares, né? A gente precisa desenvolver isso. Nós não podemos continuar importando tudo isso. Não é um papel só da mineração. A mineração tem que gerar o recurso natural, o insumo para essa produção. Mas, como a Silvia já bem citou, nós estamos num processo de desindustrialização do Brasil. E nós precisamos reverter esse processo. Para isso, é necessária uma política pública. Eu não estou falando de subsídios, mas nós precisamos ter, por exemplo, um custo adequado para a produção de alumínio primário no Brasil. O alumínio é um metal antigo já na economia, mas que é fundamental na nova economia também. Você precisa dele para muita coisa, para transmissão de energia, para estruturas e tudo mais. E nós não temos um custo de energia que nos permita ter novas usinas de produção de alumínio primário no Brasil. Então, nós acabamos exportando tanto bauxita quanto alumínio. Então, são coisas que eu acho que aí é importante a gente se desenvolver nisso, é importante a gente fazer um bom plano de mineração 2050, revendo todos esses pontos. Considerando também os minerais estratégicos, é importante a gente desenvolver a produção de fertilizantes no Brasil. O agronegócio é fundamental para a nossa economia. E nós temos hoje 95% do potássio que a gente consome, que é necessário no caso da produção em larga escala, é oriundo de fontes estrangeiras. E a gente viu o impacto que foi provocado pela guerra na Ucrânia nesse insumo. Nós temos reservas no Brasil, então nós temos que desenvolver essas reservas e produzir aqui os fertilizantes que a gente precisa. Silvia, você concorda com a visão do Júlio sobre esse ponto, de como as agendas de soberania e de clima convergem quando a gente fala da produção nacional de minerais estratégicos? Concordo, sim, Gabriela, porque não basta nós termos um insumo mineral, né? Nós temos que ter tecnologia, de preferência tecnologia nacional, né, e indústrias nacionais para a gente chegar até os produtos de ponta. A questão dos fertilizantes ela é extremamente séria, como o Júlio colocou, porque lida com a segurança alimentar e é uma questão de soberania nacional. Se você não garante a alimentação do seu povo, é uma questão de soberania nacional. E o Brasil é um país com vocação agrícola,
um dos maiores líderes mundiais do agronegócio, não pode depender de importações para poder produzir fertilizantes. E para isso a gente precisa ter tecnologia para desenvolver os novos depósitos, ou para tratar de minerais alternativos, né, que podem ser usados como fertilizantes alternativos pelo pequeno produtor, não pela produção de larga escala. E com relação à transição energética, nós temos a matriz hídrica como a principal matriz na nossa produção, mas o Brasil tem um grande potencial para produzir os insumos necessários para as indústrias que vão dar apoio à transição energética. Então, a gente pode ter um papel extremamente importante. Além de um país com baixa emissão de gases de efeito estufa por conta da nossa matriz, a gente ser um país produtor, não apenas dos insumos minerais, mas também de produtos industrializados que vão apoiar a questão das energias alternativas, como as baterias, como os ímãs permanentes para as turbinas eólicas, os painéis solares, enfim. As ações sustentáveis propostas pela Agenda 2030 e as medidas ESG aliam práticas de redução de riscos socioambientais com a maximização de ações positivas para a sociedade. Júlio, como que o programa TSM, o Towards Sustainable Mining, ou Rumo à Mineração Sustentável, que é impulsionado no Brasil pelo IBRAM, tem contribuído, na sua visão, para o gerenciamento de riscos ambientais e sociais nesse setor? Nós temos duas iniciativas nesse sentido, né? Uma é o TSM, né? E ele é muito importante porque ele permite, né, que a empresa se avalie e permite também que se meça a evolução dessa empresa ao longo do tempo, né? Ele é um mecanismo que avalia a empresa de forma independente em cada uma de suas operações, em 8 protocolos diferentes, que vão de comunidade até a estabilidade e desempenho das estruturas de disposição de rejeitos, né? Além dele, o IBRAM tem também a sua agenda de ESG, né? Talvez seja a primeira agenda de ESG estruturada que foi desenvolvida para um setor, não para uma empresa independente. A gente tem muito isso para empresas, todas as empresas têm uma base de ESG forte. Mas, em termos de setor, né, a mineração no Brasil ela sai na frente nisso, porque nós criamos uma agenda onde a gente coloca 12 itens críticos para o setor, que vão desde segurança e saúde ocupacional, segurança de processo, gestão de resíduos, até, né, mitigação de impactos ambientais, diversidade, comunidade, né, de novo, a estabilidade das estruturas de disposição de rejeitos. Passamos por todos esses 12 e temos aí um contingente enorme de pessoas que trabalham nas empresas de mineração, justamente definindo modos de medir cada um desses itens, definindo aí indicadores-chave para cada um desses itens e quais as metas para esses itens críticos de cada dessas atividades. Então, é algo que foi definido em conjunto, não é algo que o IBRAM fez sozinho. Isso é uma agenda comum e é uma agenda que a gente entende tem uma boa receptividade por parte das empresas associadas ao IBRAM. A gente espera levar isso para todo o setor mineral. Maravilha. Silvia, eu também gostaria de ouvir a sua análise sobre o trabalho aqui, como o Júlio nos contou, impulsionado pelo IBRAM, com todos os outros atores para o gerenciamento de risco ambiental e social para esse setor. Gabriela, essa é uma iniciativa muito importante que o IBRAM tem junto às empresas de mineração e à sociedade, obviamente, porque basicamente a gente não pode pensar em nenhuma atividade mais sem a avaliação dos ESGs. Todos os desafios voltados para ambiente, sociedade e a parte de gestão, eles precisam ser vistos de uma maneira colaborativa. Você não consegue avaliar cada indicador desse separadamente, porque o sucesso do empreendimento, seja ele minerário ou outro setor industrial, está diretamente ligado justamente à interligação entre essas questões, né, de meio ambiente, sociedade e governança. Bom, a gente está caminhando aqui para o final do nosso episódio, mas antes eu quero falar um pouco sobre o esforço do governo brasileiro em conjunto com o setor de mineração para atrair investimentos estrangeiros e modernizar esse setor. O Plano Nacional de Mineração 2030, ele prevê que sejam investidos cerca de 270 bilhões de dólares em pesquisa mineral, mineração e transformação mineral até o final do plano. Só que o cenário futuro da mineração no Brasil é, como a gente veio falando aqui ao longo do episódio, de desafios
e incertezas causadas por dificuldades logísticas, por altos custos de transporte e infraestruturas ineficientes. Então, a minha pergunta para vocês é o seguinte: é seguro afirmar que o futuro da mineração do Brasil depende de um compromisso do setor com a preservação ambiental? Silvia, você pode abrir essa última questão, por gentileza? Olhe, também precisa desse compromisso com a preservação ambiental, mas isso não é o suficiente. Para nós atrairmos investimentos estrangeiros e também empresas para atuarem no nosso país, e também as nossas empresas, a gente precisa seriamente ter uma legislação bem estabelecida para que essas empresas tenham segurança jurídica para investir no nosso país e também para vir operar no nosso país. A questão da reindustrialização, volto a falar, ela também é extremamente importante para que o futuro da mineração seja promissor. A gente precisa de mais incentivos do governo para a reindustrialização, para que empresas se instalem no Brasil para desenvolver tecnologias e para que a gente consiga, então, verticalizar a cadeia produtiva mineral. Certamente que a mineração do Brasil ela tem um futuro extremamente promissor, pela riqueza de bens minerais que nós temos, pelo potencial de desenvolver tecnologias que nós temos, mas a gente precisa que todas essas ações andem conjuntamente para que a gente tenha, então, um resultado positivo, não apenas para o setor mineral, mas para toda a sociedade. Júlio, e para você acredita, como a Silvia estava comentando agora, que o futuro da mineração do Brasil depende de um compromisso do setor como um todo com a preservação ambiental? A preservação ambiental ela deixa de ser uma condição necessária para o futuro para ser uma obrigação. Sem isso, a gente não vai avançar. Então, quando a gente pensa nos compromissos socioambientais, né, eles são um dever. Então, boa parte deles são exigências legais que nós temos que cumprir. Né, e nós temos que ir além da lei. Quando você fala, por exemplo, da iniciativa do TSM, ou mesmo da agenda ESG, são pontos onde a gente procura para autorregulação. A gente quer ir além do que a lei exige. Fazer o que a lei manda é obrigação. Nós temos que fazer isso. Aí não tem discussão. Então, nós temos que ir além disso. Nós temos que ter condições de ter uma preservação ambiental melhor do que a lei nos determina, né? Que já é exigente, demandante e tudo, mas nós temos que ir além disso. Agora, esse ambiente de negócios onde você tem uma segurança jurídica, uma segurança tributária, ele é fundamental para tudo. A gente tem aí, nós temos o exemplo aí, nós precisamos de uma agência nacional de mineração forte. Existe esse movimento que está em curso aí da agência, que a gente apoia, né? E ela precisa de recursos para ter o seu desenvolvimento, se estruturar e poder fazer o seu trabalho com a eficiência que a gente precisa. Do mesmo jeito que isso também a gente estende para os próprios centros de pesquisas, né, Silvia? A gente precisa ter uma política pública que permita esses centros de pesquisas que se desenvolvam, né? Eu lembro aí, quando eu formei, já tem bastante tempo, né? A gente tinha diversos centros no Brasil. Tinha o CETEC, que era muito forte em Minas Gerais, o IPT, que era muito forte em São Paulo, e outros, né, nos estados. E hoje, assim, indústria mineral, de fato, no Brasil, se você pergunta, a lembrança é só do CETEM. Existem os outros? É claro que existe. O IPT está lá, né, e faz um trabalho muito bom, mas não tem a dimensão que tinha no passado. Quando a gente se vê aí diante de uma competição com países que são, vamos dizer assim, exemplos nessa parte de segurança jurídica, né, e tributária, como Austrália, Canadá, nós precisamos de avançar muito ainda nisso, para que a gente tenha uma mineração mais competitiva, né, e fundamental, conhecimento geológico. Nós precisamos conhecer melhor o nosso território. Temos um potencial excelente para diversos minerais, que a gente já conhece. Mas também temos áreas enormes no Brasil onde esse conhecimento é deficiente, né? Que a gente já tem muitos recursos minerais, mas nós podemos aí encontrar muito mais. Nós temos potencial para isso, mas precisa buscar. É só para fortalecer o último pensamento do Júlio, né? O compromisso do setor com a preservação passa também por desenvolvimento tecnológico. Quando a gente fala em tecnologias que reduzem o consumo de água, que permitem o reuso de água nos processos de beneficiamento, quando a gente fala em tecnologias que permitem que você consuma menos energia na diminuição do minério, ou que você reutilize rejeitos e deixe de ter as barragens convencionais,
contendo água para ter disposição a seco, isso tudo vai, obviamente, ajudar diretamente na preservação ambiental. Então, não há preservação ambiental sem desenvolvimento tecnológico. Então, estão interligados. Já pode ser até uma reflexão final de tudo isso que a gente discutiu nesse momento. É exatamente isso que eu ia dizer. E vou aproveitar também para já te agradecer. Silvia Cristina Alves França, diretora do Centro de Tecnologia Mineral, o CETEM. A Silvia é engenheira química com doutorado na área de sistemas particulados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um enorme prazer te receber aqui no Conexões para Convergir. Silvia, muito obrigada por dividir o seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço. Júlio, eu quero muito também te agradecer pela sua disponibilidade em participar do nosso podcast. As portas estão sempre abertas aqui para vocês dois quando quiserem voltar, viu? Muito obrigado a vocês, eu que agradeço, né? O Júlio César Neri Ferreira é diretor de sustentabilidade do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, engenheiro de Minas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Júlio tem mais de 40 anos de experiência nas áreas de meio ambiente, planejamento e operações em diversas mineradoras. E vai ficando por aqui o 5º episódio da 2ª temporada do Conexões para Convergir. Na semana que vem, a gente está de volta com o último episódio desta temporada. Até aqui, já debatemos temas relacionados ao meio ambiente, à segurança e à soberania, com a participação de convidados relevantes envolvidos na atual agenda ambiental. E eu quero te convidar também a continuar participando dessa conversa. É só seguir o Conexões para Convergir no Spotify e se inscrever no Google Podcasts e no YouTube. O Conexões para Convergir é uma realização do Centro Soberania e Clima com apoio do National Endowment for Democracy. Neste episódio, usamos trechos da entrevista de Sérgio Leitão, diretor executivo do Instituto Escolhas, para o podcast Ao Ponto, do jornal O Globo. A produção é da Rádio 2, com a coordenação executiva da Fabiana Altran. Produção executiva, roteiro e edição são de Patrícia Esperandio. A sonoplastia, de Isaac França. E a identidade sonora é de Isaías Alves, da Pulsar Records. Pesquisa e checagem técnica de Mariana Nascimento Plum, Mila Campbell e Bruna Ferreira. Na equipe de comunicação, temos Ricardo Gandur, Luciana Constantino e Valéria Morim. E eu sou a Gabriela Viana. Se você tiver qualquer dica, sugestão, elogios aqui para o nosso podcast, é só escrever para podcast@soberaniaclima.org.br. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!